Era o único distrito estatário. Parece que poderá ser um dia importante para este Conselho e para aquilo que aqui vamos hoje tratar. Cumprimentar todos os presentes, os dirigentes dos serviços, os senhores deputados, o Câmara Municipal, os presidentes da freguesia do nosso Conselho, da Comissão Social e mais vocês. Sr. Ministro, pedimos para vir a nação para, uma vez mais, este Conselho, e nomeadamente o Sr. António Couto, poder mostrar e dar a sua visão sobre a problemática da floresta no Conselho de Nação e em grande parte do interior do Norte. Não é a primeira, não é a segunda, não é a terceira, não é a quarta, não é a quinta vez, não é a sexta vez que fazemos estas apresentações e estas diligências junto de membros do Governo, mas entendemos que, uma vez mais, é a nossa obrigação para os nossos municípios e para o nosso país fazer esta apresentação e mostrar à Sra. Ministra aquilo que entendemos que deveria ser o caminho da floresta em Portugal. É por todos conhecido e reconhecido o trabalho que a Nação tem feito nesta matéria, os estudos aprofundados que tem feito nesta matéria, a visão que tem sobre a forma como a floresta em Portugal deve ser gerida, mas infelizmente não tem sido possível, pelos mais variados motivos, concretizarmos os nossos anseios. Somos anseios de uma população que vê na floresta como a sua grande riqueza, a grande riqueza que ao não ser os mais adequados para grandes investimentos. Contudo, pensamos que se não houver uma inversão total na forma como a nossa paisagem está a ser gerida, o flagelo dos incêndios florestais nunca terá fim. O que se passou no nosso território do Alentejo há cerca de uma semana e meia é um bom exemplo de uma floresta não está a ser gerida de forma conveniente, onde em poucas horas arderam milhares de hectares, até em territórios que não são daqueles territórios que estão sempre em risco máximo de incêndio, ao contrário do Conselho de Nação. E, portanto, pensamos que é, de facto, a altura de dar a volta a esta situação e pensamos que o novo quadro de apoio poderá ser uma janela de oportunidade para que o Conselho de Nação e outros conselhos vejam este problema definitivamente resolvido. Aquilo que a Nação propõe e aquilo que o Engenheiro irá apresentar é muito mais que a gestão da floresta. É uma gestão do território. Para que o território neste Conselho possa ser um fator de criação da riqueza e de fixação de pessoas. Vai muito para lá do ordenamento do Estado, que muitas vezes é defendido e também em alguns locais é de facto feito. A visão que temos é uma visão integrada de gestão do território que permitirá, seguramente, que esta terra volte a ser uma terra de criação da riqueza mais efetiva. Como sabe, nós temos feito várias propostas junto dos diversos governos. No seu gabinete está também uma proposta relativamente a esta matéria, a esta temática que foi muito recentemente entregue. Lança aqui o desafio e o apelo para que possa, de facto, olhar para aquilo que a Câmara Municipal de Nação propõe, possa avaliar a possibilidade de ser uma hipótese de futuro e sustentável e possa ser uma hipótese viável. Pensamos que há uma excelente base de trabalho para o desenvolvimento destes territórios. Humildemente, realmente penso que considera aquela possibilidade, de facto, poderia ser uma mudança de paradigma no território do Conselho de Nação, na floresta do Conselho de Nação, do interior do Norte, mas mesmo muito profunda na floresta, entre
ano, com distribuição da riqueza, distribuição de vidas, distribuição de património, distribuição de história, distribuição da nossa vida. É de saber este dinamismo que nos presentes esquece. Estamos todos aqui para saber o qual. Este usar título, porque é sempre os sentidos. Sentimos num município pequeno a lutar contra um problema muito superior às suas forças e às suas capacidades. O problema que Portugal enfrenta com o território do interior, especialmente este território montanhoso, que até aos anos 50 teve uma grande exploração agrícola, é dramático. É muito superior à força dos municípios. É muito superior àquilo que um pequeno município consegue realizar e, da mesma forma que a luta entre David e Golias, só com inteligência e não com a força, teremos a capacidade de resolver enquanto este município eu costumo dizer que vai à frente dos outros 20 anos da fita do tempo. Não pelo nosso trabalho, mas pelo trabalho que há 30 anos começou-se aqui a fazer. Muito cedo o município de Mação percebeu que a floresta era aqui o maior riqueza, o maior potencial económico e muito cedo o município se envolveu nestas questões. Portanto, nós fomos um município exemplar no primeiro quadro, promovendo candidaturas de áreas agrupadas, juntando centenas de proprietários de minifúndio, tentando fazer as intervenções que à época se consideravam corretas. Temos uma rede de estradões exemplar, muito fruto do trabalho ao longo de 30 anos. Temos uma rede de pontos de água. Temos uma rede de vigilância que mantemos continuamente há mais de 20 anos, com carrinhas a fazer vigilância na floresta. Temos uma excelente rede de primeira intervenção, porque há uma excelente articulação entre todos os atores que estão envolvendo a Associação de Produtores Florestais e a própria Câmara envolve-se muito diretamente nesta área, com meios próprios. E experimentámos fazer muitos projetos de áreas agrupadas, fomos inclusivamente para aí no segundo quadro comunitário, no terceiro, provavelmente do país, o sítio do país onde mais áreas agrupadas se fez, tentando pôr propriedades de minifúndio a funcionar com maior dimensão. E, portanto, esta receita que o país tinha antes das catástrofes de 2003 estava integralmente cumprida em Mação. Infelizmente, o resultado não foi aquele que ambicionávamos. Estão a aniquilar, por exemplo, a fileira de porque começa a não haver sustentabilidade a nível de fornecimento da matéria-prima. Temo que neste momento tenhamos indústria e não tenhamos PIB, e se começarmos a trabalhar bem, um dia destes vamos ter PIB e já não vamos ter indústria. E quando olhamos aqui para a envolvente do Conselho de Mação, que era conhecida como a região do Pinhal do Rio Sul, percebemos claramente que se isto não é uma catástrofe, o que é uma catástrofe? Se isto não é uma coisa extraordinária, o que é uma coisa extraordinária? Um concelho, uma região que vive essencialmente da floresta, que cria uma árvore que demora no mínimo 30 anos a ter um valor comercial significativo. Quando em 16 anos ou 17 anos temos níveis deste tipo de fogo, está tudo posto em causa. Só há 2 ou 3 locais no mundo onde o fogo atinge esta celeridade. É em Portugal, aqui na região centro-norte, é na Austrália e na Califórnia. Eles já desistiram da floresta e não têm grande apetência pela exploração florestal. Nós não temos outro recurso. E quando olhamos em especial para o nosso concelho e vemos a sobreposição das manchas ardidas, a quantidade, há uma coisa que salta logo à vista. É que o fogo em Mação, quando acontece, e se fala de fogo, é sempre de grandes proporções. Nós temos, graças ao esforço que fazemos, uma primeira intervenção exemplar. A nossa probabilidade de neste momento surgir um fogo em Mação, de ele não trazer consequências nenhumas gravosas, é de 99,9%. É isso que temos em termos de registros históricos. Olhando para estes 16, 17 anos para trás, tivemos 520 incêndios. No entanto, só 9 deles é que tiveram consequências práticas. Os outros todos foram apagados à nascença com sucesso. Portanto, quando nós já temos uma primeira intervenção com 99,9% de eficácia, não há mais a fazer isso. A receita e o resultado tem que estar na aula de imensas árvores. Nós, por exemplo, nestes momentos é normal a seguir a um incêndio nascerem 80 mil árvores, 100 mil árvores por hectare. Quando o quadro devia estar seriam 1.500, 1.600, 1.700. Portanto, nós temos que em cada 100 retirar 99. Não estamos a fazer, não está a haver essa capacidade, mas há uma coisa que nós percebemos claramente. Com esta paisagem não vai haver futuro. Porque nós vamos continuar a ter verões quentes e secos, é normal aqui, é normal termos este clima, e com este clima esta paisagem não tem futuro.
E é preciso perceber que isto é tudo resultado de escolhas que nós, enquanto sociedades, vamos fazendo. Porque quando as pessoas às vezes olham para esta paisagem, acham que ela esteve aqui sempre. E que, portanto, é só uma questão do fogo encontrar o equilíbrio novamente, e, portanto, isto vai-se tudo reequilibrar, mais fogo, menos fogo, mais ano, menos ano. Isso não é verdade. Nós estamos num processo de agravamento contínuo do fenómeno. O Pinheiro Bravo, a sério, começou a ser introduzido aqui no final do século XIX. Em 50 ou 60 anos ocupou 30, 40% do território. E quando ele tinha 30 ou 40% já do território, nós começámos a introduzir o eucalipto. E ocupamos mais 30 ou 40% do território com o eucalipto. Ora, uma paisagem que há 100 anos tinha manchas residuais de florestas, hoje é um tapete contínuo de 40 mil hectares de pinheiro, de eucalipto, mato, balsas, pinheiro, eucalipto, mato, balsas. O resultado está claramente à vista. E muitas vezes nestas coisas de floresta é muito fácil, com 2 ou 3 anos de sucessos, as pessoas emadeirarem arte e dizer já está tudo resolvido, agora o país já tem mais 2 ou 3 helicópteros, os bombeiros têm mais um carro, a Câmara agora faz a vigilância um bocadinho maior, está resolvido. A lição que nós temos em relação é que o fogo dá-nos esses intervalos. Dá-nos 4, 5, 6 anos. Nós, o último incêndio a sério que tivemos no Conselho, em que perderam cerca de 600 hectares, foi um incêndio muito parecido com este de Constância, um incêndio que nasce no Saradual, atravessa os 60 anos e depois vem com grande intensidade para o Conselho de Mação, em 2007, 600 hectares. Portanto, podia estar a dizer que em Mação já não há perigo de fogo, há 7 anos que não acontece aqui nada, estamos muito bem ou bem a trabalhar a nossa responsabilidade, mas não é verdade. Nós sabemos que o fogo vai voltar e vai voltar com grande intensidade e com grande dimensão e cada vez maior perigo para as pessoas e para as aldeias, porque cada vez mais a floresta está dentro das áreas do Pinhal Bravo. O risco de fogo destes, como o Pinhal Bravo precisa de 30 anos para crescer, a probabilidade dela haver antes de 30 anos é 225%. Vamos aconselhar as pessoas a investir em Pinhal Bravo, a fazer plantações com este cenário. Quando olhamos para o eucalipto, a probabilidade é de 90%. E quando olhamos hoje para a nossa carta de risco de incêndio do Conselho, hoje, à data de hoje, Sr. Ministro, é isto. Quando ainda em 2013 a metade do território do Conselho mudou os combustíveis a zero, eu sou do Benfica, mas não gosto de ver outra vez. Isto significa claramente que a probabilidade de um enorme incêndio florestal em Mação é enorme. Podemos estudá-lo a qualquer momento. Os pontos pretos são aldeias. Percebemos claramente que qualquer fogo de grande dimensão rapidamente põe em risco 7, 8, 10 aldeias, 60, 70 casas. Está aqui em preparação uma nova tragédia que é iminente e que nós não nos sentimos mais responsáveis do que em 2003, porque tudo fizemos para evitar e não nos foi possível chegar lá. Muita gente pensa que há uma solução miraculosa para a floresta. Não há. Aquilo que nós temos que perceber é que o assunto da floresta é um assunto extremamente complexo, só com muitas coisas e muitas políticas a trabalhar concertadas e no sentido certo será possível. Tem que haver vontade das populações e do governo, tem que haver um planeamento daquilo que estamos a fazer, porque estamos a falar de paisagem. Se nós fazemos um planeamento de tanto cuidado das áreas urbanas, então deixamos a paisagem praticamente à solta, com meia dúzia de regras vagas, que muitas vezes os técnicos não têm a oportunidade de viver ao terreno se estão lá as premissas ou não. Nós temos que mudar muitas coisas que temos andado a fazer. Nós agrupámos os proprietários florestais em 2003, juntando-nos numa associação de produtores florestais, porque há coisas que não estão ao alcance do município. Investimos muito nesta questão de manter um excelente nível de infraestruturas e chegámos aqui ao Conselho das Rifes sozinhos em 2003. Portanto, nós percebemos que tínhamos de ter unidades de pelo menos 1000 hectares, com um plano de gestão, com um plano de ordenamento, com uma única entidade a gerir e a substituir os proprietários ausentes. Ao investir nestas infraestruturas, fizemos pensando que íamos conseguir acompanhar este esforço de manter as infraestruturas com, simultaneamente, mudanças ativas na gestão do território. Construímos pontos de água de grandes dimensões, porque os meios aéreos são essenciais no combate a incêndios e não estávamos bem dotados nesta área. Fizemos algumas faixas de gestão de combustível de grande dimensão, foi aquilo que nos foi possível candidatar. Continuámos a realizar as faixas dos 15 metros ao lado das estradas. Fizemos muitos quilómetros em 2003, em 2004,
sem haver suporte legal. Limpámos 70 km de linhas elétricas antes sequer de haver regulamentação para isso, que depois veio a atribuir à ANP essa obrigação. Articulamos com os sapadores e com os bombeiros a primeira intervenção a nível do município, de maneira a que não haja sobreposição de esforços. Temos uma rede de rádio única, desde o Presidente da Câmara ao comandante da GNR, ao comandante dos bombeiros, aos sapadores, toda a gente ouve o alerta ao mesmo tempo de fogo. Envolvemos as populações no combate, porque já percebemos que é muito fácil a invasão, as aldeias estarem cercadas e não haver um carro de fogo para lá fora. Portanto, demos às populações o mínimo de autoproteção. São 80 equipamentos destes que temos distribuídos. As nossas aldeias ainda têm tratores, ainda têm algumas carrinhas e as pessoas passaram a ter o mínimo para proteger uma casa e evitar que lá esteja. Isto era passão há 50 anos. Uma aldeiazinha com todos os bocadinhos agrícolas explorados, tudo aquilo que tinha um bocadinho de aptidão agrícola, esses solos tinham uso, tinham vinha, tinham pomares, tinham muito olival, tinham muitas áreas de pastorícia e a floresta estava compartimentada por estas áreas de baixo combustível. Isto desapareceu e transformou-se nisto. Um contínuo que entra pelas aldeias adentro de uma mancha de combustível de alta densidade, de alta perigosidade, que rapidamente arde e se transforma nisto. Mas ao contrário do que se diz normalmente, nós não somos assim tão pobres, nós somos um país rico, com grande exposição solar, com uma enorme capacidade de criar matéria vegetal e rapidamente isto fica tudo verde, as pessoas voltam a esquecer tudo, pensam que o problema está ultrapassado. Mas não, nós temos andado a tentar melhorar infraestruturas, a tentar mobilizar as pessoas para manter as áreas dentro das aldeias o mais limpas possíveis, limpámos as linhas elétricas e hoje temos articulado com a EDP e a EDP, respeitando o trabalho que nós temos feito aqui, tem tido uma excelente resposta. Temos conseguido manter as linhas elétricas limpas. Fizemos 400 hectares de faixas de baixa densidade ao longo das estradas municipais. Demos as motobombas responsabilizando as populações e fizemos planos para o futuro. Agora, isto com planos não vai lá. Aquilo que nós temos no terreno não é suficiente e só com planos isto não vai lá. Nós precisamos de conseguir transformar estes planos numa paisagem diferente, conseguir ter sucesso no terreno a compartimentar novamente as áreas florestais e para isso nós tentámos fazê-lo através das GIFs, porque apesar das GIFs terem vindo ao nosso encontro, elas nunca se adequaram em total consonância com as nossas necessidades, mas era um facto que nos servia. Utilizámos a figura da ZIF para ir para o território, ter dimensão, ter escala e conseguir implementar a ZIF como existiu há 50 anos. O vale tem que continuar agrícola. E se não for agrícola, o fundo do vale tem que ser pastoril. Não podemos é ter floresta de um lado, ter floresta do outro e floresta do vale também. Temos que ter a inteligência de nos organizar, utilizar as capacidades do solo, pôr os eucaliptos que produzem bom rendimento em boa terra, de uma forma feita com um nível grande de exigência em termos profissionais que fazem as empresas do setor, mas temos que ter a inteligência de planear este processo. Senão, vamos estar pura e simplesmente a desperdiçar energias. E aquilo que fizemos em termos de desafio aos nossos proprietários foi dizer assim: se vocês não podem vir, nem têm tempo nem disponibilidade para vir tratar das vossas propriedades, esperar que alguém cumpra 1545 propriedades à volta de uma aldeia vai demorar décadas. Portanto, isto não vai resolver-se para compra. Então, aquilo que nós lhe dissemos foi o seguinte: vamos separar a posse da exploração. Vocês têm todo o direito a continuar a ter a posse. A propriedade é vossa, está registrada na conservatória, podem vender e comprar quando quiserem as outras do lado, vender a vossa ou comprar-as do lado, as regras do mercado são essas. Agora vamos explorar em conjunto. Se você tem uma propriedade de 1000 metros quadrados no meio do encosto, vamos explorá-la em conjunto com os seus vizinhos. Se for posto eucaliptos, quando se cortar os eucaliptos, dividimos com os proprietários consoante a área, cada um tem que ser uma sociedade comercial, uma sociedade de cotas, para que tenhamos ao direito nacional. Não é preciso inventar nada, é adequar minimamente a figura às regras estatutárias em termos comerciais. E olhar para isto como um investimento em que os proprietários estão a entrar logo à partida com grande parte do capital necessário, que é disponibilizar a terra. O proprietário, se disser só assim: eu entro neste negócio e está aqui as minhas terras, explorem-nas, está logo à partida a dizer assim: eu ponho metade do capital necessário. Nós, provavelmente, com as ajudas dos fundos comunitários, conseguiremos alavancar ainda um bocadinho mais o processo, mas é curto para um processo desta natureza. E, infelizmente, as medidas ainda neste quadro não estão suficientemente ajustadas à necessidade deste tipo de projetos.
O que é que nós queremos? Se temos uma ZIF de 1000 hectares e o Conselho tem 40.000, ainda nos faltam muitas outras. Não fazemos ZIFs grandes porque este tipo de projetos necessita da confiança das pessoas que se conhecem. É possível montar um projeto com esta exigência numa aldeia em que as pessoas são familiares e se conhecem. É muito difícil misturar pessoas de uma grande freguesia que mal se conhecem e começam a desconfiar umas das outras. Queremos fazer projetos de várias ZIFs pequenas e de alta confiança, mas ao mesmo tempo arrumar isto em termos de município e depois fazê-las todas associadas numa estrutura de nível municipal que acaba por representar 40.000 hectares. Dissemos aos proprietários, não nos esperem que a associação faça. Aquilo que nós dissemos aos proprietários, estamos aqui para vos ajudar. Agora, vocês têm que vir para o nosso lado e trabalharmos todos no mesmo sentido. Criámos regras que, por exemplo, a associação só recebe a gestão das IF e só aceita esse desafio se em Assembleia Geral de Adherentes os proprietários nomearem 2 elementos, um para presidente e outro para tesoureiro, que vão ser as figuras-chave da comissão de gestão dessas IF. Isto é um negócio. Tem que ser um negócio. Se não for um negócio, não tem qualquer sustentabilidade. E assim que se acabar o próximo debate, chegar a uma medida que foi pensada pelo proprietário florestal para as suas propriedades e depois no fim for vírgula e as IF têm prioridade, não é suficiente. Nós precisamos de projetos de paisagem, projetos em que na mesma candidatura vai o ordenamento de 300 hectares de pinheiro, pôr 100 hectares de olival e meter um rebanho. Cortámos pedir isto na preparação deste quadro, não foi possível. Assim caminhamos apenas para mais abandono e incêndios nesta zona. Nós não queremos desanimar. Ao fim destes 10 anos, quando sou Presidente, há bocado disse que nesta sala já se viu 6 ou 7 vezes, eu tenho pena de algumas destas pessoas que estão aqui hoje, porque alguns deles já vão para aí em 40, 50, 60. Vez que eu ouvi este discurso e, para mim, que vou nas 200 e tal, 300, começa a ser complicado, mas eu não queria desanimar, porque este território não tem futuro económico, nem envolvente de todo este território, esta região centro do país, não tem futuro sem criar riqueza. E o maior potencial que nós temos aqui para criar riqueza, e é muito grande, é explorar este território como deve ser, com a organização para a produção florestal. Agora, o que é que vamos fazer? A manter-se mais ou menos isto, vamos ter cada vez mais fogos. Não se iluda, nem se deixe enganar pelas palavras simpáticas que muitas vezes dizem. O país, aquilo que tem que estar preparado nesta grande região centro-norte do país, é para um agravamento deste fenómeno. Porque as zonas mais ricas em termos agrícolas, como por exemplo aquela zona da Aveiro, em que as terras são mais ricas e mais produtivas, estão a entrar agora neste fenómeno dos grandes incêndios. Como nós já começamos na década de 80, só se vai agravar nos próximos 20, 30 anos. Já estão garantidas pelas asneiras do passado uma década de fogos ou duas. Ainda que começássemos hoje a fazer mesmo as coisas certas, isto é um problema tão grave que vai demorar uma década ou década e meia a corrigir. Agora, se formos capazes de fazer este desafio da gestão total em cima da estrutura da ZIF, montarmos, o nosso entendimento é que a ZIF é fundamental. Aqueles que são proprietários ativos, com a ajuda da Associação de Produtores Florestais, nós podemos auxiliá-los na sua gestão individual e mantê-los a trabalhar sozinhos dentro do território da ZIF. Aqueles que são proprietários ausentes, que têm alguma dimensão e que têm propriedades significativas, que também queiram continuar a gerir por si, nós podemos lhe fazer um plano de gestão e ajudá-los e na prática substituí-los em tudo com um contrato entre a associação e esses proprietários. E a grande molde de gente que nós temos que juntar efetivamente na sociedade e tentar explorar em conjunto todas estas valências. E, portanto, em relação ao passado, hoje, quando olhamos para trás, e a grande discussão que se aqui pôs nesta sala em setembro de 2003, é que tínhamos feito tudo mal. Se tinha ardido metade do Conselho de uma vez só, é porque a Câmara só tinha feito disparates. Não, temos chegado à conclusão é que não podemos ter futuro se não tivermos caminho. Nada disto será viável se não houver capacidade de rapidamente detectar os fogos e de os combater na nascença. Mas, para além de tudo isso que aprendemos no passado, só fazendo projetos de dimensão assinalável, juntando os proprietários em áreas agrupadas, temos que fazer o projeto de área agrupada. Mas aprendemos uma coisa muito importante, é que não basta fazer o projeto. 3 anos depois temos que ter a capacidade e a organização de fazer uma engrenagem desse projeto, porque senão vamos perder tudo. Foi aquilo que nos aconteceu aos nossos projetos. Organizarmos a produção, não organizarmos, chegar aqui e em vez de participar em cada uma das ZIFs, participariam num fundo municipal.
O envolvimento do município é muito importante porque dá tranquilidade às pessoas. Eles sabem que se aquilo projeto na terra deles correr mal, houver suspeita que alguém está a roubar ou desviar algum património, eles podem vir aqui esperar o Sr. Presidente da Câmara à porta e dizer a Câmara tem que ir lá e fazer uma auditoria, a Câmara tem que ir lá fiscalizar o processo e, portanto, o município pode ser aqui um garante muito grande da correção das coisas. Depois, precisávamos que estas medidas que aí vêm ser o quase o mais possível a projetos destas naturezas. Estamos satisfeitos que houve uma evolução muito positiva. Acho que podíamos ainda ter ido um bocadinho mais além, mas o ótimo é que o bom. Acho que era importante para o país ter, é um desafio que nós vimos fazer há muito tempo, era importante que o país constituísse um pequeno grupo de pessoas que discutisse a filosofia e aquilo que está a acontecer às vidas, juntando os produtores de terreno, os técnicos do Ministério, o IPP, e tentar ter um grupo de 7 ou 8 pessoas discutir onde é que o país quer que a gente caminhe. Temos esta proposta em cima da mesa há quase 10 anos, ainda não está. E um ponto muito importante que era preciso clarificar é como é que isto vai funcionar em termos fiscais. Nós não podemos estar aqui a criar uma solução que, quando dermos por ela, os proprietários que vão fazer um esforço, se vão organizar, vão pôr de lado os seus receios e vão trabalhar por uma coisa que é importante para o país, depois sejam penalizados em relação aos outros que ficaram fora. E corremos esse risco. E, portanto, estes são os desafios que deixamos aos Estados-Estado. Mantém-se grande parte deles ainda válidos e temos, Sra. Ministra, tentado fazer isto tudo porque o nosso território e as nossas populações não vão ter riqueza se nós não formos capazes de parar este fenómeno. E aquilo que é a carga de combustível que lá está fora hoje é mais perigosa ainda do que tínhamos em 2010. Nós não podemos fazer mais na prevenção, nós não conseguimos reunir mais meios de combate nem melhores e, portanto, temos que perceber que é aqui no território, na matéria-prima, no combustível que temos que atuar. Para isso precisamos de escala, precisamos de dimensão, precisamos de ordenamento. Da nossa parte, sentimos que não podemos fazer muito mais. Muito obrigado. Sim, já tenho vindo algumas vezes a esta região, mas esta visita específica para conversar com sobre floresta já estava apalavrada há um tempo e ainda bem que se pôde concretizar hoje. Queria cumprimentar todos os senhores deputados aqui presentes, a nossa diretora regional, o senhor vice-presidente do ICNF, o senhor presidente da Afirmação e vice-presidente da Câmara. Muito obrigada pela sua apresentação tão exaustiva e entusiasmada. Cumprimentar a todos os que aqui estão, produtores florestais, dirigentes associativos, autarcas, envolvidos nestas temáticas e preocupados com a nossa terra, a nossa economia e com as nossas populações. Queria, em primeiro lugar, destacar algo que foi aqui já referido. Isto nós podemos ver em Mação, com um minifundo muito acentuado, com abandono e absentismo, com elevada área ardida, com limitações financeiras dos proprietários. É um bocadinho aquilo que podemos ver em muitas regiões do nosso país. É um bocadinho aquilo que podemos encontrar na zona centro, na zona norte do país, e é aquilo que nos desafia coletivamente. Quando ouvi o início e o final, e acompanhei com muita atenção a apresentação, e várias vezes ouvi a palavra é preciso gerir em conjunto, é preciso juntarmos, é preciso trabalhar mais e melhor de forma agregada, o que vos posso dizer é que estou absolutamente de acordo. Não sou eu, é a nossa Estratégia Nacional das Florestas e são todos os instrumentos que nós temos vindo a apresentar e a aprovar, nós, Governo, e nós também, Assembleia da República, estão aqui vários deputados que participaram na aprovação dessa legislação. Precisamente porque nós não vamos mudar a nossa realidade de pequenos proprietários. Nós temos 400 mil pequenos proprietários no país. As suas parcelas florestais tipicamente eram entendidas como uma forma de aforro, de poupança, para num determinado momento se fazer um corte e poder dar um rendimento suplementar à família. Isso ainda continua a ser verdade em algumas áreas, mas também é verdade que nós hoje precisamos de trabalhar em conjunto cada vez mais, dando um rendimento mais seguro e mais periódico àquilo que é o pequeno proprietário florestal, sabendo que esse pequeno proprietário florestal hoje já não está na sua terra
muitas vezes nem sabe que é um pequeno proprietário florestal. Está espalhado no país e eu diria mais, muitas vezes está espalhado no mundo. Não é só no nosso país, é também no mundo. E por isso, a nossa Estratégia Nacional para a Floresta, recentemente revista e aprovada, é claríssima nesta matéria. Temos que ganhar escala, temos que congregar esforços, temos que utilizar os recursos de forma sistematicamente articulada, temos que apostar na diversidade. Eu gostei muito de ver a parte onde se falava da multiplicidade de usos da floresta, na procura de complementaridades, seja a agricultura, seja a pastorícia, seja a abertura dos nossos espaços ao lazer e ao turismo da natureza, que é uma grande área de riqueza para o nosso país, e tudo isso tem que ser feito, e eu concordo com esta visão, de forma agregada e com estruturas sólidas que possam motivar os proprietários, que possam gerar confiança nos proprietários e que possam, no fundo, com o seu trabalho, dar um retorno que possa ser multiplicador de bons exemplos. Aquilo que temos feito desde que começámos a trabalhar foi exatamente isso. Procurar atuar em todas as áreas, desde a lei das IFES até à fiscalidade para a floresta, e eu devo dizer que era aquilo que mais o setor pedia, uma fiscalidade adequada à floresta. E neste momento, eu não sei se já todos se perceberam que essa fiscalidade está aí. Foi aprovado o quadro da fiscalidade verde, 8 medidas que se juntam a outras que já tinham sido aprovadas, precisamente para reforçar as IFES, para dizer que aquilo que é transferido para o Fundo Comum das IFES vai a despesa em 130%, para dizer que os imóveis que estão nas IFES e têm um plano de gestão florestal não pagam IMI. Eu gostei de ouvir a medida de devolver IMI, mas também há uma outra medida que está prevista nas nossas terras, e tanto quanto eu sei, a Associação Florestal é gestora, a formação é gestora gestora delegada da Bolsa de Terras, e aí também se diz que quem trabalha a sua terra ou põe a terra na Bolsa de Terras para que possa ser arrendada, ser mobilizada em parceria, ser vendida, tem também isenção do próprio IMI. Os estímulos estão em vários domínios. Estão quando temos uma fiscalidade adequada e estamos a continuar a trabalhar nela, porque devo dizer-vos que a ideia de uma conta de gestão florestal continua a estar em cima da mesa, para já aprovarmos medidas que vão do IRS ao IMI, ao IMT, ao Imposto de Selo, valorizando precisamente as IFES e permitindo que os proprietários não sejam penalizados naquilo que são as suas opções e naquilo que são os momentos em que cortam os seus povoamentos e têm um rendimento que não pode ser todo absorvido pelo imposto esse ano e, portanto, podendo distribuir ao longo dos anos. Isso já está, mas nós continuamos a trabalhar para termos um formato ainda melhor através de uma conta de gestão florestal, onde quer o dinheiro que se põe de lado para apoiar a floresta é valorizado do ponto de vista fiscal, quer quando é gasto também é valorizado do ponto de vista de despesa. Mas, no que respeita às IFES, e eu ouvi com muita atenção aquela questão de não podemos obrigar toda a gente a estar nas IFES. É verdade. Mas também é verdade, e aprovámos legislação nesse sentido, que há matérias de tal maneira relevantes e de tal maneira dedicadas para o interesse comum, que mesmo quem não aderiu às IFES deve poder permitir, e neste momento está claríssimo na lei, que a entidade gestora das IFES tenha intervenções que toquem a todos. Falamos da gestão da prevenção dos fogos florestais, falamos da defesa da floresta contra incêndio, falamos, por exemplo, das pragas e das questões fitossanitárias. Noutras matérias, com certeza, cada um gera como pode e como quer, mas nestas matérias o bem comum está acima de gestões individuais e, por isso, tomamos uma iniciativa que eu acho corajosa, relevante, foi dizer, nestas situações, a entidade gestora das IFES pode intervir sobre todo o território das IFES, todo o perímetro das IFES, mesmo se não tem todos os aderentes com ela, porque estamos a falar de intervenções que têm impacto em todos e que precisam de beneficiar todos.